Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta videoaula nós iremos conversar um pouco sobre vetores. Então deixa eu começar logo para essa coisa ficar bem clara. Eu vou definir aqui o que é um vetor com vocês. Imagine o seguinte, imagine vários segmentos de reta que têm o mesmo tamanho e são paralelos. Por exemplo, eu vou pegar um outro segmento de reta aqui, bem aqui assim e aqui. Imagina que esse segmento aqui R e S tem o mesmo tamanho que o segmento PQ, ok? Eles estão em retas paralelas. E agora, mais ainda, vamos direcionar esses segmentos. Digamos que eu queira que o P seja o ponto inicial e o Q seja o ponto final do segmento, assim como o R seja o inicial e o S seja o final dos segmentos. Agora, mais do que isso, imagine infinitos segmentos com essa mesma característica. Todos esses segmentos que têm essa característica, mesmo tamanho, direção, que estão em retas paralelas, e sentidos, começam no mesmo sentido e terminam no outro sentido orientado. Quer dizer, quando eu digo sentido é orientado, tem um início e um fim. Todos esses segmentos eu vou chamá-los vetor e vou representar por uma flechinha assim desse tipo. Então, um vetor AB, por exemplo, é algo que tem um comprimento, uma direção e um sentido. E mais do que isso, um vetor é um representante de infinitos segmentos que tem as características que eu falei agora há pouco. Então isso é importante de saber. Lembra do mosquitinho da dengue? Todos eles são um vetor do vírus da dengue. Então essa é a ideia de vetor. Vetor é uma coisa que leva um objeto até um certo outro objeto. Eu quero determinar um vetor que tem origem no ponto A e no ponto B. A ideia é o seguinte, ó. Digamos que eu queira determinar o vetor AB. Para determinar esse vetor AB, nós vamos fazer a subtração do ponto A, do ponto B menos o ponto A. Isso aqui é um abuso de linguagem, na verdade, porque não se subtrai ponto em matemática. Mas a gente vai entender como se estivesse subtraindo pontos. A ideia é a seguinte. Eu pego o ponto B2 menos 1, 4, e subtraio 1, 2, 1. Isso vai dar o seguinte vetor. Pega a primeira coordenada do ponto menos a primeira coordenada do outro ponto. Ou seja, 2 menos 1. Isso dá 1. Agora pega a segunda coordenada menos a segunda coordenada. Menos 1, menos 2, menos 3. E por fim, a terceira menos a terceira. 4 menos 1, 3. Sempre assim. Subtrai a coordenada que se correspondam. Então esse vetor aqui é o vetor que tem origem no ponto A e extremidade final no ponto B. O vetor AB. A ideia de identificação de um vetor no espaço é como no plano. Mais ainda, é sempre interessante identificar o vetor com sua origem na origem do plano. Todo vetor pode ser identificado assim, porque, lembrando, um vetor é um representante de infinitos segmentos orientados e com mesma direção. Por exemplo, esse vetor aqui que está na origem O e ponto final P, ele poderia ser representado muito bem aqui
Deixa eu colocar aqui. Opa, tá muito ruim esse desenho. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer uma outra representação dele aqui. Por exemplo, por aqui assim. Ok? Então, poderia ter uma representação dele aqui, poderia ter outra representação aqui assim, e assim por diante. Mas é sempre interessante identificá-los com a origem na origem. Do mesmo jeito, os vetores que estão no espaço. Posso identificá-los assim. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que, quando nós identificamos um vetor com a sua origem na origem do plano ou do espaço, eles podem, inclusive, serem identificados como um ponto. Por exemplo, o ponto PXY se parece com o vetor OP. Por exemplo, o vetor OP tem componente x, y. Veja, e o ponto P, componentes ou coordenadas x, y. Veja que essas coisas se confundem. Então, sempre tente representar um vetor na origem. Os vetores, eles podem ser adicionados um ao outro, como eu fiz agora com a identificação do vetor AB, fazendo a subtração entre pontos. Mas a ideia é que vetor se adiciona da seguinte maneira. Imagina um vetor V dado por ABC, componentes, e um vetor V, PQR. Eu quero somar os vetores U e V. A ideia é que eu somo a primeira componente com a primeira componente. Então, A mais P, a segunda componente, B mais Q, e a terceira com a terceira. Então, assim que nós vamos definir a adição de vetores. O sentido geométrico dessa adição é esse aqui. Por exemplo, imagina um vetor OP, OQ, e você diz que o OP é U e o OQ é V. O vetor que vai do O até R, aqui, ele é a diagonal desse paralelogramo. Se você perceber, aqui temos um paralelogramo. A diagonal maior é a soma do vetor. Então, é U mais V. Isso aí é a ideia geométrica dessa adição. Nós temos também uma outra operação com vetores que é chamada multiplicação por escalar. E ela tem a característica de aumentar ou contrair ou mudar o sentido do vetor se nós multiplicarmos por um número negativo. Veja que se nós multiplicarmos por 1, continua o mesmo vetor. Se nós multiplicarmos por um número menor do que 1, o vetor contrai. Se nós multiplicarmos por um número maior do que 1, o vetor expande. E se nós multiplicarmos por números negativos, eles mudam o sentido. Então, a multiplicação por escalar tem essa característica. E ela é dada da seguinte maneira. Se você multiplica o escalar alfa pelo vetor V, que é dado ABC, você multiplica as componentes do vetor por esse número. Então, alfa vezes A, alfa vezes B e alfa vezes C. Esse é o vetor alfa V. Eu vou explicar isso com exemplos. Então, imagina aqui que nós temos um escalar alfa igual a menos 2 e outro beta igual a 2. Letras gregas. Agora, imagina que você tem um vetor V aqui dado por 1, 2, 3. E você quer determinar o vetor alfa V mais beta V. Por exemplo, eu posso determinar o alfa V primeiro. É só eu pegar o alfa, que é menos 2, lembra? E multiplicar pelas componentes do vetor. Quando eu fizer essas multiplicações, eu vou obter
esse vetor aqui, que é o vetor alfa v. Agora o vetor beta v, eu pego o beta, que é 2, aqui, e multiplico pelas componentes do vetor v. De novo, 1, 3 e 2. E eu obtenho esse vetor, 2, 6, 4. Agora eu quero fazer a soma desses vetores. Faço separadamente. Somo componente a componente, como nós fizemos anteriormente. Então, menos 2 mais 2, aqui. Menos 6 mais 6, aqui. E menos 4 mais 4, aqui. Você obtém que você vai obter esse vetor, que é o vetor nulo. O vetor que tem as componentes 0, 0, 0. Não é complicado, né? Pois bem, eu espero que essa adição e multiplicação de vetores tenha ficado claro para vocês. Trabalhar com vetores é simples. Em geral, nós temos muito mais coisas para falar sobre vetores, mas só a adição e a multiplicação por escalar é o suficiente para nós. Então, nós vamos ficar por aqui. Até uma próxima vez. Um forte abraço.